Nós vamos dar hoje uma oportunidade a uma das mais importantes instituições judaicas do Brasil. Nós vamos conversar com a presidente do Lar das Crianças Israelitas, Rosa Weissmann. É uma casa que atende crianças no Rio de Janeiro, crianças que têm pais com dificuldades, que são órfãs, que apresentam dificuldades e que são tratadas efetivamente como crianças e como elas devem ser tratadas, muito bem tratadas. Minha querida Dina Lerner, como vai você? É um prazer enorme te receber aqui no Menorá na TV. Eu é que fico honrada em ter tido o convite de estar aqui com você e desse bate-papo que nós vamos ter, tendo sempre como pensamento a nossa instituição, o Lar da Criança Israelita Religiosa Rosa Weissmann, que está fazendo nesse ano 80 anos de existência. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos iniciando o primeiro bloco de Menorá na TV com Dina Lerner, que vem a ser hoje a presidente, já no segundo mandato, do Lar da Criança Religiosa Israelita Rosa Weissmann. Minha querida Dina Lerner, por que religiosa? Crianças judias que não são religiosas não são atendidas? A nossa instituição faz parte da comunidade judaica do Rio de Janeiro, em que nós temos por meta manter as tradições judaicas. E o nome da instituição, por isso que leva a palavra religiosa. Agora, muitas pessoas nos perguntam, mas cadê as crianças? Aonde que elas estão? Nós terminamos o ano passado, em 2017, atendendo a 164 crianças que, graças a Deus, cada uma na sua casa, na sua cama, com seus pais, ou não, mas com uma família. Agora, essas crianças estão divididas, distribuídas nas diversas escolas judaicas, que você sabe são 6 escolas judaicas, e que elas são alunos comuns. Não são as crianças do Lar da Criança. Esse rótulo, esse estigma já acabou. Hoje nós estamos no século XXI, hoje nós estamos atendendo as necessidades dessas crianças carentes, como você falou no início, com problemas de família, de pais jovens desempregados, de famílias inadimplentes nas escolas judaicas. E nós achamos, em 80 anos de existência, que tentamos e sempre conseguimos atender às necessidades da criança carente judia na nossa comunidade. Dina, eu tive ótimas relações com muitas presidentes do lar. Uma delas foi a Fanny Weissmann, que me incentivou nas minhas campanhas políticas dentro da comunidade judaica e também me incentivou na minha carreira política fora da comunidade, quando fui eleito vereador. Outra cidadã espetacular com quem eu mantive ótimas relações foi a senhora Kromols. Raquel Kromols, exatamente. E sem contar com as minhas boas relações com você. A gente já brigou bastante, porque temos opiniões diferentes sobre vários assuntos, mas, por outro lado, eu quero te dizer que quando eu olho para você, eu me lembro do teu marido e
meu professor de matemática, não meu especificamente, mas da minha namorada, da Rosália. Ele era o professor Maurício. Da Rosália, exatamente, Maurício Lerner. Eu estou vendo o bigodinho dele, de vez em quando ele fumava um cachimbo. Eu gostava muito do Maurício Lerner. Ele era um cara dedicado à escola Max Nordau durante uma vida inteira, assim como também foi a mãe do José Roitberg, a minha queridíssima professora Ida, que nunca deixou um mês passar sem me convidar, eu quando era presidente da federação, para fazer palestras de incentivo aos alunos do Colégio Max Nordau. Não necessariamente palestras judaicas. Me chamava lá para fazer até palestras mostrando como é que é o caminho que pode ser vencido por um jovem que quer se desenvolver uma vida profissional. Então, eu quero te dizer que eu me sinto muito à vontade, muito em casa, para conversar com você sobre o lar. Eu pergunto a você, o que é que mudou no lar das crianças dos últimos 20 anos, quando começamos o século XXI, para cá? A diretoria é formada por mais de 20 senhoras voluntárias, em que atualmente nós estamos meio a meio, as senhoras mais veteranas e um grupo de jovens senhoras, quase todas de profissão liberal, e que dão um dia da semana para trabalhar num trabalho voluntário no que o lar necessita. Então aí já começa a renovação, aí já começa a modificação. Mães, os estatutos são mantidos, a forma como nós atendemos a criança atualmente é bem diferente. Porque nós temos na nossa mente que a criança nasceu para ser feliz e nasceu para ser respeitada e nasceu para ter a oportunidade de se desenvolver plenamente. Então, o lar nesses anos além de pagar a escola judaica para as crianças carentes, você pode estar preocupado, pagar a escola? Sim. Nós temos um convênio com as escolas judaicas em que nós pagamos somente a 30% do ensino. Mas as escolas judaicas mudaram de horário e atualmente nós temos e tem um serviço terceirizado, então atualmente nós temos que bancar também alimentação, condução. Provavelmente quase todas as crianças necessitam de material escolar e isso mudou muito, então, a nossa forma de trabalhar, porque nós precisamos realmente, e temos um patrimônio que nos sustenta. Esse patrimônio veio de anos e anos das senhoras veteranas que souberam muito bem administrar o dinheiro, vamos dizer assim. Mas a coisa, principalmente você sabe, atualmente com a crise está uma coisa muito séria e nós estamos, se Deus quiser, vamos iniciar uma campanha talvez até mundial, para tentar realmente angariar fundos para a nossa instituição. Dina, quais são os serviços que vocês oferecem aos meninos e às meninas que procuram lar com necessidades especiais? Com necessidades especiais, nós temos diversas instituições em que nós mantemos essas crianças, porque
no Rio de Janeiro não existe uma instituição judaica que vá atender a clientela da nossa comunidade. Normalmente, a criança... Aliás, deixa eu só dizer uma coisa. Nós temos uma creche que temos crianças que atendemos de 1 a 4 anos. A partir dos 4 anos, a criança vai normalmente para uma escola judaica, que é a opção da família. Nós temos em mente envolver a família no processo educacional. Nós, Lar da Criança, não somos pai e mãe. É a família que vai optar em que escola judaica a criança tem que frequentar. Só que, às vezes, a criança, que tem necessidades especiais, não consegue acompanhar a escola. Aí, nós temos que tirar e colocar numa escola especializada para que ela tenha chance de se desenvolver. Além de que, também, nós temos uma equipe inter e multidisciplinar. Então, nós temos pediatra, nós temos fonoaudióloga, psicomotricista, assistente social. Então, essa equipe está sempre ativa e sempre atuando com a criança. A criança vem ao lar para ser atendida. Como é que funciona o serviço normal do lar para crianças que não têm necessidades especiais, mas que têm necessidades em função da dificuldade dos pais, em função da quebra da família, em função da realidade que elas apresentam e que as levam à busca até o lar da criança? Quem vai ao lar da criança, quem bate na porta do lar da criança, é um dos cônjuges, ou é o pai ou é a mãe. E que normalmente nós recebemos muito bem, e principalmente um dos cônjuges tem que ser judeu. Hoje, o problema como é que eu vou dizer, da criança, ou é caju, ou é jucá, você sabe disso? Caju, a mãe é católica. Pai judeu. E o pai judeu. Jucá, o pai é judeu e a mãe é católica. Isso não tem nada a ver com Romero Jucá, não, né? Eu não sei, acho que não tem nada a ver, mas é o que as crianças se identificam. Elas se identificam assim. Elas se identificam assim. Então, o pai ou a mãe que vai ao lar sempre é muito bem atendido por duas senhoras voluntárias, em que é preenchido um questionário. Elas são atendidas, as crianças são atendidas, os pais são atendidos ao mesmo tempo pelas duas pessoas? Sim. Então, ele é atendido, duas senhoras. Por que duas? Porque uma complementa... Troca de ideias sempre é boa. Exatamente. E aí, o que acontece? Em seguida, o questionário, mais ou menos, é relatado em diretoria. A diretoria percebe se o caso é elegível ou não para a instituição. Se for... O que significa isso? Se a instituição pode aceitar ou não? Não. Se o quadro apresentado faz o perfil da criança carente. Tá. Né? Porque tem muitos snoggers também. A gente tem que tomar cuidado. E aí, Só para você que não entendeu essa palavra schnorrer, é gente que tem grana, mas que finge que não tem. E que vai lá pedir esmola. É isso, né? Não vai pedir esmola, ela vai pedir... Vai pedir ajuda. Ajuda. Quando não tem necessidade. Exatamente isso. Um dos itens que nós aprendemos a pedir é imposto de renda.
Aí a pessoa diz... Declaração de bens, de imposto de renda. E aí, perdeu, não tem, não recebeu. Aí a gente já elimina e sabe que... Tem truta? Tem truta no anzol. Exatamente isso. Bom, aí depois, então, que a diretoria percebeu que é um caso elegível para a instituição, duas outras senhoras vão fazer a sindicância domiciliar. E aí, é impressionante. Tem casos que a gente chega lá, a criança dorme no chão. Tem casos que de mãe que tem produção independente, a criança nunca soube quem é o pai. Graças a Deus, na nossa comunidade, já tem de tudo, né? Graças a Deus. É isso, já tem de tudo. Porque o Ben-Gurion é que dizia isso, que os judeus só serão normais quando houver ladrões judeus, prostitutas judias, sonegadores judeus e todo o resto das porcarias que a gente conhece, né? Pois é. Bom, então, depois que faz-se a sindicância e percebe-se que realmente a criança necessita de ajuda, a criança é chamada, a nossa pediatra faz um exame comum para ver se está tudo bem e tal, se precisa de mais um atendimento especializado ou alguma coisa, e vai para a escola. Na escola, como eu disse a você, são 6 escolas judaicas. Mas o que eu te perguntei, que eu queria saber de você, você vai me explicar isso das escolas. O que eu quero saber é o seguinte, vocês só colocam a criança na escola ou tem mais serviços que vocês oferecem? Como eu já disse a você, nós temos uma equipe inter e multidisciplinar em que a gente presta assistência sistemática para a criança. Exatamente, Entendi. Para a criança. Além do que, nós incentivamos muito para a criança do ensino médio fazer o ensino médio em Israel através de um convênio que o Brasil tem com Israel, em que depois de 3 anos essa criança recebe um certificado que tem validade no Rio de Janeiro. E normalmente, por incrível que pareça, esses jovens fazem vestibular e passam direto. Então, isso é um trabalho que nós fazemos com muito orgulho e que nós temos uma comunidade em Israel que nos mandam sempre e-mail, sempre nos mandam o Facebook e tudo. E tivemos, há 3 anos atrás, jovens que foram para Israel, fizeram sua família lá e trouxeram os filhos para conhecer, sabe o quê? A cama onde eles dormiam, o refeitório onde eles comiam. Dentro do lar. Dentro do lar. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com a presidente do lar da criança israelita religiosa, Rosa Weissman. Já voltamos. Dina Lerner está firme e no segundo bloco ela continua nos contando como funciona esse lar, que é efetivamente a segunda casa e às vezes até a primeira de muitas das crianças que inclusive se formaram e que estão hoje aí profissionalmente muito bem de vida, fazendo a sua vida e fazendo a vida da sua família. Já voltamos. Estamos então de volta com o segundo bloco de Menorá na TV com Dina Lerner. Ela é a presidente do lar da criança israelita religiosa Rosa Weissman. Então vamos lá, Dina, vamos conta pra gente como é que funciona a estrutura do lar. Houve época em que crianças dormiam no lar. Isso parece que acabou. Como é que funciona isso hoje? Quem dorme no lar hoje é a creche, de 6 crianças
de 1 a 4 anos, como eu já falei. Mas dorme de tarde? Não, ela chega no lar às 8 horas da manhã e sai às 17 horas, já almoçada, lavada, dormida e por aí afora. E prontinha para ir para casa, para dar um beijinho no papai e na mamãe, dormir, acordar no dia seguinte e voltar para o lar. Nós temos uma professora especializada, judia, que passa para as crianças também os Hagim e as festas judaicas. Agora, a rotina do lar existe a parte administrativa, né, que ocupa algumas salas, existe a creche, existe uma coisa maravilhosa que é a nossa sinagoga, em que uma vez por ano nós fazemos o Bar e Bat Mitzvah coletivo, numa média de 12 a 15 jovens que não têm condições financeiras para comemorar essa data tão importante que é a maioridade religiosa, e o lar está de portas abertas. Além do que, nós comemoramos sempre, e com muito orgulho e com muita satisfação, o nosso pré-seider. O ano passado, nós chamamos todos os jovens, mais ou menos, que puderam comparecer, os ex-assistidos do lar. Então, foi uma maravilha. Tínhamos mais de 200 jovens que vieram ao lar. Não, eu quero conhecer, eu quero ver o meu quarto, eu quero ver aonde eu fiquei, o refeitório, etc. E a rotina do lar é essa. Comemoramos também a festa das cabanas, né? Sukkot, em que nós chamamos as crianças para virem comer conosco na Sukkah. E, finalmente, em Hanukkah, nós temos parceria com um grupo da Vitsu que conosco, com parceria, elas trazem os jogos e brinquedos para elas darem às crianças, e nós damos a parte do lanche em si e fazemos com que tentamos manter as tradições judaicas. O que é que você gostaria de modificar no lar que você ainda não conseguiu? Isso é muito relativo. O nosso objetivo primeiro é atender a criança, dar à criança realmente condições dela se desenvolver. Agora, nós estamos num mundo muito exigindo, as mudanças são rápidas, é muito rápido, tudo está muito, com a internet, com tudo, está tudo muito rápido. O que nós queremos, sim, é fazer com que a criança seja feliz. Agora, as mudanças, elas vêm naturalmente. Eu não trabalho, eu não modifico nada. Nós temos uma equipe. Nós trabalhamos com mais de 20 senhoras voluntárias da comunidade judaica que querem doar, que querem dar de si. Olha, Ronaldo, modificar no lar, eu não quero modificar nada. O lar está muito bem. O que nós queremos é acompanhar a modernidade, a evolução, e realmente tentar, na atual crise, vamos dizer assim, eu espero que o Brasil acabe o mais rápido possível, porque é muito triste nós vermos um jovem casal ter que vir que são
que os cônjuges têm profissão liberal serem há mais de quase um ano sem emprego e vir pedir um help, uma ajuda. Odina, o que é que você mais gosta do Lar da Criança? O que é que você guarda no coração como alguma coisa que te emociona, que te faz realmente, como a gente fala no meio do futebol, que paga o ingresso? Ora, Ronaldo, é a criança, né? A coisa mais linda, a que não tem preço que pague, é ver uma criança entrar no lar com 3 anos, seguir seu caminho, conseguir entrar numa faculdade e ser um cidadão brasileiro, judeu, que superou todas as fases difíceis de uma vida. Ele superou com o apoio da família e nós temos a satisfação de dizer que nós ajudamos também a essa criança a ser alguém na vida. Voltando a dizer, a criança nasceu para ser feliz, na medida das suas condições. O que mais além da gente atender a criança, há 4 anos atrás, uma menina que já morava em Israel telefonou de madrugada para mim e disse: Dona Dina, salva meu pai. Aí eu quis saber o que era e tal. No dia seguinte, eu peguei a nossa assistente social, nós fomos na casa dessa pessoa. Ele estava em postura fetal, depressivo, completamente depressivo, e nós vimos um quadro muito triste de um jovem pai. Ele não tem mãe. A menina não tinha mãe. Nós conseguimos levar essa pessoa para um hospital público. Por acaso, Hashem, Deus, nos orientou. Fomos atendidos, olha só, por uma outra menina que foi do lar da criança, que estava no hospital trabalhando. Conclusão: em 3 meses, nós pusemos essa pessoa num avião e ele foi para Israel. Hoje em dia, essa pessoa está bem, é até gerente de um banco, as filhas casaram, já tem netos. Então, essa emoção, esse trabalho que a gente faz, a gente visa a criança sim, mas visa também a família, a comunidade. Você sabe que a nossa instituição é singular, não tem outro lar da criança. Então, nós tentamos realmente sermos diferentes e ajudarmos ao máximo a pessoa. Como é que é a relação do Lar da Criança com a Federação Israelita, com os clubes judeus, com as escolas? Como é que vocês se relacionam com o mundo judeu no Rio de Janeiro? Muito bem. E, principalmente, somos muito respeitadas pelo trabalho que nós fazemos. Por exemplo, no Monte Sinai, que é o clube do bairro da Tijuca, nós temos, as nossas crianças têm carteirinha que no verão elas usam, junto com o acompanhante, usam um clube. Na piscina, no futebol. Em relação à federação, eu como presidente participo de todas as reuniões do Conselho Deliberativo. Eu sou testemunha da sua atividade dentro da federação.
Pois é. Desde a época em que eu estive lá, tanto quanto presidente do Conselho quanto do Executivo, você é presente o tempo todo. E sabe por quê? Eu imagino. Porque eu acho que toda instituição deveria colaborar com a federação, que é o órgão máximo da cidade. Nós temos que nos orgulhar das instituições que existem no Rio de Janeiro e compartilhar. Volta e meia, nós no Lar convidamos representantes das instituições para virem comer o nosso feijão com arroz kasher. Kasher. Mas é kasher? Sim, é kasher. E é muito gostoso. Então, essa política de boa vizinhança, eu acho que é fundamental para nós mantermos a nossa comunidade. Estamos então encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Dina Lerner. Ela é a presidente do Lar da Criança Israelita Religiosa Rosa Weissmann. Já voltamos, não saia daí, porque esse trabalho é um trabalho fundamental para que os nossos jovens possam conhecer a possibilidade de sucesso quando nas suas casas, eventualmente, os bichos estão pegando. Não saia daí, já estaremos de volta com Dina Lerner, ela que é a presidente do Lar da Criança Israelita Religiosa Rosa Weissmann. Estamos de volta com Dina Lerner, ela é a presidente do Lar da Criança Israelita Religiosa Rosa Weissmann. Ô Dina, você, além do teu sobrenome Lerner, que é do teu esposo e você adquiriu, você conservou o teu sobrenome Gershenson. Você é irmã do Wolf Gershenson, meu querido amigo, meu companheiro de Federação Israelita, que Deus o tenha em bom lugar onde ele merece. Eu pergunto, por que você conservou o teu sobrenome de solteira no teu nome inteiro? Bem, isso é coisa de família, né? Eu casei muito cedo, com 19 anos, e ainda comecei a trabalhar, mas então, antes de fazer faculdade e tudo, a minha mãe, uma grande incentivadora, que sempre dizia que o ensino que a pessoa tem que aprender, tem que ter conhecimento. E ela só conseguiu ter o meu irmão, como Zichrono Levrachá, como você falou, o Wolf Gershenson, e eu. Aí ela disse, você, menina, mantém o Gershenson. O Gershenson é um nome que vai ser muito importante. Eu disse, mãe, você quer? Vai ser Gershenson. E aí ficou Dina Gershenson Lerner. Depois, então, eu achei que o Gershenson era muito grande, aí botava sempre Dina G. Lerner, do que eu mantenho até hoje. Para mim, é uma grande satisfação ter mantido esse nome, ter conservado o Gershenson através do meu pai, que foi, inclusive, um grande ativista, através do meu irmão, e nós estamos aqui na luta. Ô Dina, qual é a história do Lar das Crianças, ou da criança? Conta pra gente como é que ele apareceu no contexto das relações judaicas no Rio de Janeiro. Você sabe que na Segunda Guerra Mundial nós perdemos muitas pessoas, milhões de pessoas, e que vieram muitos imigrantes para o Brasil. Do que eu sei é que no início vinham também moças solteiras e que aqui havia uma instituição, o Frunfaren, que se mantém até hoje, que acolhia essas moças e davam enxoval, faziam o casamento e aí constituíam uma família aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, também vinham
já famílias, e vinham também muitos órfãos. E a comunidade, os judeus, que vinham e ficavam na Praça 11, tão famosa, eles começaram a perceber o que fazer com as crianças. Porque o casal, ou o pai ou a mãe, eles tinham que também sobreviver, tinham que trabalhar. E aonde deixar a criança? Foi então que do Frunfaren saiu um grupo de senhoras para ajudar a educar, a dar realmente comida para essas crianças, e que então se fundou o Lar da Criança Israelita, que na época era chamada até Sociedade, depois tivemos que mudar o nome, e atualmente a razão social é Lar da Criança Israelita Religiosa Rosa Weissmann. Com isso, nós mantivemos anos seguidos as crianças internas no lar, até, como eu falei antes, até 1995, 96. É uma história de uma vida. 80 anos, uma instituição judaica no Rio de Janeiro, quando a federação está fazendo 69 anos como Estado de Israel, ou seja, Lar das Crianças anterior à Federação Israelita, no momento em que a comunidade judaica buscava um embrião de organização, é um marco a ser celebrado e comemorado. Esse é o 80º aniversário do Lar das Crianças, esse ano de 2018? Sim. E nós lançamos... Quando é que vai ser essa festa? Já foi. Ah, já aconteceu. Já aconteceu. E nós editamos um livro em que nós contamos toda a nossa história. Um livro, é uma memória, e que depois nós distribuímos para as diversas instituições, e conta a história do lar. E eu hoje, agora, aproveitando a oportunidade, Ronaldo, eu quero contar para você o que o lar pretende fazer no futuro. O Lar da Criança, Ronaldo, pretende, em primeiro lugar, atender às necessidades da comunidade. Isso quer dizer o quê? Nós tentaremos, e tenho certeza que será muito prazeroso, ter mais e mais crianças em escola judaica mantidas pelo lar. Porque nós achamos que a criança, ela realmente merece ser atendida. Então, nós vamos fazer uma campanha que esse ano você terá a oportunidade de verificar, em que tentaremos, quando eu digo ajudar a criança em seu desenvolvimento, quer dizer em todos os aspectos, quer dizer trazer aquela criança que está numa escola não judaica e resgatá-la para nós. Não importa que os pais, um seja judeu, o outro não, o que importa é, na atual conjuntura do Brasil, fazer com que essa criança realmente tenha chance, tenha oportunidade de ser um cidadão. Isso é muito importante, é a inclusão da criança judia que está fora da comunidade, no interior da comunidade, através da ação do lar.
Como é que vocês pretendem buscar essas crianças que estão em escolas não judaicas e que certamente não têm capacidade financeira, suas famílias não têm capacidade financeira para arcar com os custos de uma escola judaica? Olha, no final do ano passado, de 2017, como eu disse, nós fechamos o ano atendendo 164 crianças. Janeiro e fevereiro já aumentamos quase 20%. Da onde que essas crianças vêm? É um que indica, o outro que faz, uma família que veio lá do Nordeste, é uma família e nós somos 20 ou mais voluntárias, e uma sempre fica sabendo da novidade e traz para o lar. O resgatar a criança, a gente não está só fazendo isso, a gente está resgatando uma família. Uma família que tem necessidade. Por acaso, eu hoje vou participar de uma reunião na federação, à noitinha, em que o serviço social implantado pela Fierge vai fazer uma reunião com todas as assistentes sociais e a presidência de cada instituição. É uma coisa nova, é uma coisa que deve ser elogiada e que deve ser compartilhada. E eu vou para dar o nosso depoimento da nossa instituição, do que nós ainda temos que fazer em parceria. Está faltando um pouco de parceria, mas a gente chega lá. Só para lembrar, o CAN funcionou muito bem, pelo menos nas minhas gestões. Isso que você vai fazer hoje na federação era sistemático, acontecia sempre e era muito importante, porque a troca de informações é que leva à produção de melhores dias para todo mundo. Então, não é novo, mas é fundamental que aconteça. É bom que se repita o que foi bom no passado, pode continuar sendo bom no presente e pode alicerçar um futuro de melhor qualidade. Sim. Agora, para isso, nós temos que conscientizar a juventude, nós temos que conscientizar aos jovens empresários que estão muito bem financeiramente, que eles precisam também olhar um pouquinho para o lado e verificar que judeu, a fama é que judeu é rico. Não é, não. Tem muito judeu pobre. E tem muita criança carente. Dina, eu estou me lembrando do primeiro dia da minha primeira gestão na Fierge, onde eu fui convidado nesse dia pelo então jornalista, hoje deputado federal, Miro Teixeira, para a Rede Bandeirantes, onde ele tinha o programa de televisão dele, oferecer uma entrevista. E eu fui. E naquela data eu declarei que havia 8.000 judeus em favelas. Ninguém acreditou. Hoje esse número deve estar bem maior. Eu não tenho informações sobre o número de pessoas em favela. O que eu sei é que eu, quando jovem, e quando entrei para o lar da criança, eu fui fazer uma sindicância num hotel na Lapa, em que um casal que veio de Israel estavam com 3 crianças, sendo que 2 amarradas no pé da cama do casal. Então, tem judeu em favela, deve ter. Tem judeu na Lapa, deve ter. Tem judeu no presídio. Tem
Tem judeu em tudo que é lugar. Sim, tem. E a culpa é do Império Romano. Agora, cabe a nós ter um senso comunitário. É verdade. Cabe a nós veteranos, dar o exemplo aos jovens de que a comunidade é essa e que o judeu tem que estender a mão, sim. Ele tem que estender a mão dentro do possível, mas ajudar ao próximo. Ô Dina, nós chegamos ao final do nosso programa. Infelizmente, a gente podia ficar aqui batendo papo horas e horas e horas, mas o programa terminou. Tem 1 hora de duração. Eu quero te oferecer os nossos microfones e as nossas câmeras para que você se despeça dos nossos telespectadores fazendo suas considerações finais. Bem, em primeiro lugar, em nome da diretoria, eu agradeço essa oportunidade que você, Ronaldo, está nos dando de mostrar a cara do Lar da Criança através do seu famoso programa. Isso muito nos honra. Em segundo lugar, quero dizer que o Lar da Criança existe sim na rua José Higino 240. Venham nos visitar. Teremos a maior satisfação de recebê-los com almoço kasher ou com um cafezinho, mas com um sorriso e um abraço muito grande por estar nos visitando, por estar nos trazendo um donativo ou simplesmente para matar a curiosidade e até a saudade da nossa instituição. Muito obrigada por esse momento. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio e também diariamente em todos os horários que você já se acostumou a nos assistir de domingo a domingo. Confira aqui embaixo na telinha. Até lá!